Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 17, 1 a 11. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e os deste a mim, e guardaram a tua palavra. Agora eles reconheceram que todas as coisas que me deste procedem de ti, porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiaste, e eles as receberam e reconheceram verdadeiramente que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Por eles é que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho está contido dentro da oração sacerdotal, a oração de Jesus. O trecho que a gente assim define, né? E Jesus aqui termina esse trecho pedindo por todos aqueles que continuam no mundo, mas que são deles. Mas tem alguns aspectos bem relevantes, bem interessantes para nós meditarmos, que Jesus pede que a sua missão seja glorificada, né? E define o que é a vida eterna. Então, ele é glorificado e a sua missão é glorificada, ele mesmo vai dizer, com a obra que ele fez, né? Então, ou seja, a satisfação e a glória da vida, da existência de Jesus e, por conseguinte, de cada um de nós, é fazer a vontade de Deus. Então, a glória de Jesus consistiu nisso. Ele realizou a sua missão até o fim. Ele fez aquilo que ele devia fazer. Ele foi fiel e ele foi obediente a Deus em tudo aquilo que Deus lhe concedeu e lhe pediu. E aí ele define e ele fala da sua intimidade e ele diz inclusive que ele era antes de ser, né? Aí entra aquela questão da, da origem e de tudo aquilo que consiste em Jesus Cristo, né? Ele é todo humano e todo divino e é todo um com o Pai porque existia antes de todos os séculos, antes de sempre. Então aí nós compreendemos também está contida aí a questão do mistério da encarnação, da missão, da paixão, morte e ressurreição de Jesus com cada um de nós. Esse aspecto, então, da honra, da hora e da glória dele, né? A hora da glória dele é aquela hora da entrega, é a hora da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Isto fica bem mais evidente, então, nas palavras de Jesus. Essa entrega, né? Ele entrega os discípulos, ele diz também que os discípulos foram dados a ele e que ele os recebeu, que ele cuidou dos discípulos. Então, cada um que vai ao Pai e que vai por ele é cuidado por ele, por conseguinte. Aí ele vai pedir a proteção para todos. Mas é interessante duas coisas, principalmente, que eu achei aqui. Essa questão da glória de Jesus, né? Essa questão, então, de ser glorificado por aquilo que ele fez, por aquilo que ele realiza, né? Pela sua missão, por ter cumprido o plano da salvação. E a questão da definição da vida eterna. O que é a vida eterna, né? Então, a vida eterna, a gente, quando fala em vida eterna, só pensa em tempo. Só pensa em tempo. Mas ela é muito mais que tempo, né? Ela é uma situação, é um estado de vida. E Jesus diz aqui que a vida eterna não é só viver para sempre, mas é uma questão de relacionamento íntimo e verdadeiro, de conhecimento e de relacionamento com Ele e com o Pai. E eu acho que isso é muito interessante, é um ponto importante para refletirmos a que ponto está então o nosso relacionamento, o nosso conhecimento de Jesus através das Escrituras, através de tudo aquilo que ele ensinou, que ele propôs e que ele continua hoje pelo seu Espírito Santo ainda presente
ensinando, inspirando, mostrando para cada um de nós. E pensar, né? Quando nos propomos a pensar na vida eterna, a pensar na ressurreição, a pensar no destino da nossa vida, é pensar isso, então. A vida eterna não é só tempo. Como vai ser com Deus? Tentar imaginar, né? E aí ele diz, então a vida eterna é questão que conheçam a ti, Pai, que conheçam a mim. Então, é esse conhecimento, essa intimidade e esse relacionamento com o Pai e com o Filho que vai definir ou o que é a vida eterna em si. Então, que busquemos estar próximos de Deus com a nossa oração, com a nossa presença, com o nosso coração, com a nossa alma, porque é Ele, a vida eterna, é Ele a realização de tudo aquilo que somos e temos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.